Nós costumamos dizer aqui que a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas não forma operadores do direito, mas é uma escola voltada à formação de arquitetos jurídicos para a solução de problemas complexos. Os alunos de hoje, amanhã, precisam ser profissionais prontos para lidar com os desafios trazidos pela tecnologia e pela globalização. E a Escola de Direito de São Paulo, da FGV, sempre esteve de olho no futuro. Nós percebemos que o mundo entrava num processo cada vez mais rápido de transformação. Daí a necessidade de criar uma escola que fosse ao mesmo tempo mais cosmopolita, mais orientada à solução de problemas complexos, mas sobretudo disposição para enfrentar os problemas mais difíceis que aparecessem na sua frente. Porque a solução daquele caso envolve conhecimentos mais gerais. Então, eu acho que isso foi base, o pilar fundamental que deu origem a essa escola. O curso de Direito da FGV, Direito SP, oferece diversas modalidades de graduação que te levam para mais perto dos seus objetivos de carreira. A Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo oferece o curso de graduação em Direito e oferece também duplas graduações. A dupla graduação Direito e Administração Pública, Direito e Administração de Empresas e Direito e Economia. Nós temos 4 modalidades de ingresso: vestibular, vestibular por demanda social e diversidade, Enem e exames internacionais. Nosso vestibular é composto por 2 fases. Uma escrita, que se dá por meio de questões objetivas e questões dissertativas, e uma fase oral. A segunda fase busca avaliar as habilidades do candidato de trabalhar em equipe, de se expressar oralmente, de argumentar fundamentadamente e também de propor soluções consistentes aos problemas sugeridos pelos examinadores. Somos uma escola pioneira em suas metodologias de ensino desde a criação. Nosso curso tem como questão central as metodologias participativas. O diálogo socrático, o roleplay, as simulações, os seminários. O fato de adotarmos essas metodologias participativas faz com que a dinâmica do curso se transforme se comparado com os cursos mais tradicionais. A ideia aqui é que o aluno estude e se prepare para o encontro que ele terá com o professor. A FGV Direito SP tem oportunidades internacionais exclusivas que te levam ainda mais longe. Em primeiro lugar, porque a gente sempre busca uma perspectiva comparada dos temas que são trabalhados e também na bibliografia que é utilizada nas disciplinas. Também temos o Global Law Program, que é um programa composto de disciplinas que são lecionadas em língua estrangeira. Hoje nós temos mais de 40 convênios institucionais de parcerias para fins de intercâmbios acadêmicos. Segundo ano da graduação, eu tive a oportunidade de participar de uma competição internacional. Então, eu saí do país pela primeira vez, indo para Washington, D.C. Eu sinto que na FGV eu consigo ter muitas oportunidades diferentes, então eu consigo ter essa pluralidade de escolhas desde o início para no futuro decidir, acho que com um melhor conhecimento e com melhores experiências o que eu quero seguir. Cursar a FGV Direito com certeza irá transformar a minha carreira, justamente porque a FGV nos oferece uma formação completa em que trabalhamos várias habilidades, não só para o mercado de trabalho, mas para todas as outras habilidades que são exigidas de um profissional da área de Direito. E o retorno que nós temos recebido do mercado de trabalho é que os alunos e as alunas da FGV Direito SP têm um conhecimento de altíssimo nível e não só, que apresentam comportamentos profissionais de acordo com as necessidades do mercado jurídico. A FGV Direito SP tem um forte compromisso com a promoção da diversidade, ambiente acadêmico intelectualmente estimulante, livre e vibrante. Entre em uma instituição que te ajuda a realizar os seus sonhos e te impulsiona a impactar positivamente a sociedade. Conheça a FGV Direito SP. Olá, boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme receber vocês aqui. Meu nome é Roberto Dias, eu sou coordenador da graduação. Acho que vocês já me viram aqui no vídeo, não é? Não vão dizer que eu estava com a mesma camisa, não é? É uma alegria receber vocês aqui. A gente tem feito esse tipo de atividade já há bastante tempo. Está um pouquinho chiado isso aqui, né?
que agora melhorou um pouquinho. A gente tem feito esse tipo de evento já há algum tempo. A ideia é mostrar a escola para vocês, né? Mostrar as aulas como elas se dão, né? Vocês ouviram um pouquinho sobre metodologia, a coisa da metodologia ativa, enfim, que é o coração da nossa escola. E é uma escola, na verdade, que tem 2 corações. Um deles é a metodologia, o outro é... Cadê o professor Garcês? Aqui, o outro é o professor Garcês. O professor Garcês está aqui desde quando a escola começou. É a grande referência nossa no ensino, nas metodologias, na pesquisa, e não tinha ninguém melhor do que ele para mostrar a cara da escola para vocês, mostrar como é que é o nosso curso e ter essa experiência nessa tarde. Então, espero que vocês aproveitem muito, explorem bastante o professor Garcês e também todo o resto do pessoal que está aqui, e a gente está à disposição. Espero ver vocês em breve, não só aqui no auditório, mas também nas salas de aula. Vai ser uma alegria reencontrá-los. Professor Garcês, está com você. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Sempre acho um privilégio, né? A gente sempre fala que nós seres humanos somos fundamentalmente tempo. A gente não é outra coisa, senão tempo. Por isso, quando alguém entrega o seu tempo para você, é uma responsabilidade extraordinária, porque a pessoa está te entregando aquilo que não pode mais ter de volta. E a única razão para a gente pedir que alguém entregue o tempo para a gente é se isso vai ser melhor para a pessoa. E eu espero que seja bom para vocês. Para mim, certamente vai ser muito bom dialogar com vocês. Tá bom? Então, o tema aqui do encontro de hoje, dessa breve conversa de hoje, né, é o mundo sem culpa, a ideia de rule of law, de império da lei, e as práticas da sociedade brasileira. Tem um senso comum que diz que no Brasil as leis não pegam. Em oposição em outros lugares, as leis pegam, não é isso? E que as leis não pegarem no Brasil é um problema. Acho que a gente pode problematizar essas 2 proposições. Que no Brasil a lei não pega, e 2, que o desrespeito às normas é necessariamente um problema. É um pouco isso que eu quero conversar com vocês hoje. Claro que podem me interromper o momento que for, mas vai ter um espaço para perguntarem se quiser. Primeira coisa, boa tarde, privilégio estar com vocês, privilégio a gente estar junto e poder trocar ideias. Sim, a gente poder ter tempo para trocar ideias é um privilégio fora de série. Provocação inicial. Como é que a gente chegou até aqui? Pode ter avaliações? Boa tarde, bem-vindas. A gente pode ter uma posição, claro, todos nós temos nossas preferências políticas, nosso pensamento, mas nas eleições de ontem, né, a gente viu traços muito importantes da política brasileira e da forma como nós entendemos a política. Muitas paixões, muitas ideias, muitas representações de Brasil, muitas representações da sociedade brasileira, muitas propostas de solução e muito diversas. O que nós vivemos ontem, é isso que eu vou propor aqui, tem suas raízes na longa história brasileira. E para a gente não ficar fazendo conversa de boteco, a gente precisa pensar isso mais a fundo. Eu sempre digo, a principal função social da universidade é pensar. A gente pode fazer muita ação social, assistência, etc. e tal. Mas o que pode mudar a vida das pessoas são ideias. Ideias melhores. Portanto, nós não temos o direito moral de não nos prepararmos intelectualmente. Muita gente não pode estar aqui. Nós temos esse tempo. Então nós precisamos aprender a pensar bem, para que a gente possa ajudar a sair desse deserto de ideias mesmo, em que nós temos essa gritaria de ideias recebidas, e que nós possamos ajudar a entender que a realidade é mais complexa, é mais difícil, e que, portanto, nós precisamos uns dos outros para pensar juntos e encontrar caminhos comuns. Então,
essa inusitada eleição, pela sua dinâmica, né? Como eu digo, está ligada a uma dinâmica mais profunda do Brasil. E é sobre essa dinâmica que eu quero conversar com vocês hoje. Então, qual vai ser o resumo do meu argumento? Né? Primeira coisa, as ideias que nós temos sobre direito têm a ver com as ideias que nós temos sobre sociedade brasileira. Nesse momento, o Supremo Tribunal Federal, e particularmente o ministro Alexandre de Moraes, tem sido foco de críticas e de elogios. Para você dizer se você acha que o Alexandre está certo ou o Alexandre está errado em fazer o que ele faz, isso vai estar ligado à sua noção da função do direito na sociedade brasileira. Ele tem uma função civilizatória, porque a sociedade é disfuncional, porque a sociedade talvez esteja presa na mão de grupos que não querem um avanço coletivo. Essa é a função do direito, da política, mas é a função do direito. Ou o direito, na verdade, devia ser meramente as regras do jogo. Quem decide o conteúdo do jogo vão ser as forças políticas, as forças sociais. O judiciário não pode se substituir à sociedade. Então, depende de como você vê a sociedade brasileira, nós vamos ter uma ideia do que deve ser o direito. Deve corrigir desigualdades estruturais? Ou deve meramente garantir as regras para que a política, ela sim, corrija desigualdades estruturais? Essa é uma pergunta muito importante, cheia de consequências. No Brasil, nós temos uma longa história de duas leituras aqui da nossa história. A primeira é uma leitura muito ufanista. Olha, não tem país como o Brasil. Você pode ir em todo lugar, você viaja o mundo inteiro, mas olha, como o Brasil não tem. O povo é bom, o país é bonito, a gente é amiga, tem um calor humano. Uma noção bastante ufanista do Brasil. Assim, os políticos são ruins, mas o povo é sensacional. Se a gente pelo menos conseguir libertar o povo desses políticos, nós vamos bem. E uma outra visão muito longa é: o Brasil deu errado. Aqui nada funciona. É um país corrupto, é um país de gente que não sabe distinguir fake news, é um país de gente crédula, é um país de gente ignorante, de elite corrupta e mesquinha. Portanto, esse país não tem jeito. É um país, nós estamos condenados ao atraso, vamos ser sempre o país do futuro e nunca o país do presente. Essas duas leituras que têm apoio forte, né, em vários segmentos, e que talvez ecoem nós todos, né, uma e outra, em um momento ou outro, elas são longas, tem uma longa história no Brasil, ela não veio de nada. E ela tem um pouco, vamos dizer assim, de data de nascimento. A visão catastrófica do Brasil, como nós vamos ver, esse é o resumo desse coisa, começa a surgir depois da crise da Bolsa de 29, que vocês estão estudando aí no cursinho, etc. e tal, que parou de se exportar café. O Brasil não tinha indústria, vai viver do quê? E daí ficou um inferno, uma pobreza generalizada. E daí nós passamos de uma visão positiva do país para uma posição muito negativa. Está desagradável esse ciciado do microfone, não? Não? Pode ser? Tá bom. E essas duas percepções matriciais, ou seja, o Brasil é ruim, mas é bom, ou o Brasil é bom, mas é ruim, certo? Elas dominam o nosso discurso até hoje. Quando você vê o Boulos, a Tabata, o Nunes, o Marçal, o Datena, eles vão articular bem ou mal uma dessas duas visões. Quem contar a história mais bem contada tem chance de convencer o eleitorado e levar a disputa. E é o que eu quero dizer, a capacidade da gente compreender isso aqui mais profundamente, desenvolver essa capacidade, nos ajuda a pensar melhor, e essa é a contribuição que nós podemos dar para o país, pensar melhor. Não dá para ficar todo dia falando: você viu que absurdo, você viu que absurdo, você viu que absurdo. Todo mundo cheio de certezas, todo mundo sabendo como são as coisas. Não, acho que a gente precisa recuperar politicamente. Precisamos recuperar o valor da complexidade. Nós não sabemos muitas coisas que estão acontecendo.
no caso específico que eu estou falando, o Marçal tem uma votação expressiva. Por que isso acontece? A gente tem que ter humildade de saber que não consegue compreender muitas coisas. Ou que consegue compreender, mas não quer aceitar o que está compreendendo. Então, a função da universidade é fazer essas perguntas, é pensar isso aqui. E é por isso que eu sou tão favorável a uma coisa da GV, que são os métodos participativos. Nesse momento aqui, eu estou falando, eu só estou ouvindo minhas próprias ideias. Vocês têm ideias que eu sou incapaz de ter. Vocês viram coisas que eu nunca vi, leram coisas que eu nunca li. Por isso que quando a gente faz o método participativo é para trazer à tona essa riqueza que o grupo tem. A função do professor não é mostrar o saber dele. A função do professor é fazer florescer o saber de todo mundo, que constrói um saber maior do que os saberes individuais. Então, essa é a proposta da gente discutir essas coisas, e por isso que eu montei essa aula aqui, que faria parte do meu curso de Artes e Direito Brasil. Então, vamos ver o nascimento do Brasil com o problema. O Antônio Cândido que fala que até a Segunda Guerra, a gente não tem consciência de subdesenvolvimento. Parênteses, se vocês estiverem dando uma aula, uma palestra, um seminário, nunca leia o PowerPoint. As pessoas leem com os olhos pelo menos 3 vezes mais rápido que você lê com a boca. Então, se você começa a ler, as pessoas cansam, ficam lendo. Então, você comenta o PowerPoint, apenas as pessoas estão lendo, tá certo? Então, até a guerra, sobretudo, mas logo depois da guerra, da crise de 29, a gente não tinha uma noção do Brasil como problema, era uma noção de que o Brasil era o país do futuro. Vocês lembram todo o romantismo? Vamos ver isso aí, né? O romantismo, o indianismo, etc. e tal. Passou 40 anos, você está vendo Vidas Secas e a Baleia, pô. O que mudou? Para eu escrever lá o Iracema e 50 anos depois, sei lá, eu tenho Vidas Secas. Uma é uma visão completamente idealizada do país, a outra é uma visão completamente pessimista do país, sem que as condições materiais tivessem mudado substancialmente. Então, a partir daí, enquanto no período romântico, diz o Antônio Cândido, esse maravilhoso mestre, enquanto no romantismo a gente tinha noção que o Brasil era um país novo, então, portanto, o que a gente não conseguia era porque a gente não tinha toda a história da Europa. Depois dos anos 50, não, a gente não é novo, não, a gente é subdesenvolvido. E você se entender como um país com potencial, país novo, ou país sem potencial, ou já oprimido, país subdesenvolvido, faz toda a diferença para as escolhas políticas que você vai ter. E as escolhas políticas, por sua vez, determinam a noção de direito que você vai ter. Então, olha lá. Vamos pegar esse primeiro quadro aqui, passar alguns quadros do Agostinho da Mota. Um quadro que, na minha opinião, é feio para chuchu, certo? E que mostra uma coisa importante, no entanto. Ele copia as naturezas mortas que eram muito populares na Europa no século XVIII, sobretudo. Natureza morta, o realismo, começa a ser o primeiro realismo e tal, na Europa do século XVIII. Mas o que é importante aqui? As frutas são brasileiras, mas a proposta estética é europeia. E aqui nós temos um padrão importantíssimo da vida brasileira. Nós lemos o país a partir das lentes do outro. A gramática que nós temos para dizer o Brasil vem de fora do Brasil. Então, quando eu olho esse mamão e essa melancia, eu estou comparando esse mamão e essa melancia com toda a arte pictórica de natureza morta, que, sobretudo, na Holanda, era muito comum no século XVIII. Mas isso é importante. Eu olho o Brasil com as chaves de leitura de uma outra realidade. E é claro que isso nos leva a uma noção de diferença que pode ser positiva ou negativa, exotismo ou fracasso. Por favor. Esse aqui é 19, mas a natureza morta
começa a se desenvolver final do 17, no início do 18, no Brasil 19, mas o modelo de representação pictórica vem, acho que, do século 18 europeu. Perfeito, eu agradeço que a gente vai falando e vai passando por cima, né? Então, claro, no Brasil é século 19, mas essa escola artística já vem desde o século 18 na Europa, era bem consolidada. Aqui também, já mais próxima já, né, do final do século 19, nós temos, claro, o Rio de Janeiro, que está lindo aí, não é? Está maravilhoso aí. Mas outra característica do olhar europeu sobre nós. Nós vemos as árvores, a água, a terra, a natureza. O que nós não vemos? Pessoas. Pessoas. Porque quem mora aqui não são sujeitos. O Brasil é visto como desabitado. Desabitado como tem milhões de pessoas. Mas essa representação aqui não tem sujeito. É o que eu sempre acho engraçado quando tem propaganda de carro caro, nunca tem trânsito, né? O cara passa assim na Paulista, não tem trânsito nenhum. Claro, porque que adianta você comprar um carro que faz 120 por hora, você está preso na Paulista ou na Marginal. Mas assim, isso é muito... Então, não só a chave de leitura é uma chave de leitura europeia sobre nossa realidade, como uma chave de leitura que entende que o povo que está aqui, na verdade, é irrelevante. Boa tarde, Pedro. E nós vamos ter aqui, quando começa a surgir o povo, é um povo que é um pouco exótico. Vocês sabem que na iconografia da pintura, durante muito tempo, né, sobretudo aqui no período romântico, a civilização é a roupa e a nudez é sinal de você ser selvagem, você ser não civilizado, não ter cultura. O Robinson Crusoe está vestido, o Sexta-feira está sem roupa. É sempre assim. Então, a roupa é sinal de cultura e a falta de roupa, a nudez, é sinal de um estado animal, portanto, abaixo da cultura. O jovem brasileiro está entre os dois mundos. Ele não é plenamente culturado, ele tem um potencial, ele é forte, jovem, mas ele é indolente. Está pitando aí seu cigarrinho de palha e, enquanto descansa, ele derruba as árvores. Isso começa isso expressa visualmente uma noção que vai ser muito forte sobre a sociedade brasileira, que o problema é o povo. E repara que esse discurso vale para a direita e para a esquerda, viu? Para a direita e para a esquerda. O povo é muito ignorante, muito crédulo. O povo aceita a cesta básica, o povo ouve o pastor. Mas começa aqui uma noção de que o povo brasileiro é bom, tem potencial, tem força, mas é um povo muito pouco culto. E, portanto, muito difícil você criar uma sociedade política com base nisso aqui. Nessa visão de povo. E, claro, a boa parte da população brasileira não é sujeito de direito, é objeto de direito. Uma das relações fundantes da sociedade brasileira, vai dizer o Roberto Schwartz, nas Ideias Fora de Lugar, um texto que certamente vocês já leram, vai dizer que uma das relações fundamentais da sociedade brasileira é violência. Uma parte importante da forma como a gente organiza a nossa ordem social é a ameaça de morte. É isso, ser meu escravo. Isso vai nos marcar profundamente. Então, quando o século XIX olha o Simão Marinheiro, todo comportado, forte, você veja que ele já foi aculturado, uma vez que ele tem a roupa aqui, mas a nudez do peito não nos deixa esquecer que ele não é civilizado. Que a cultura que ele tem é uma cultura que lhe foi emprestada para que ele possa fazer o serviço que lhe é devido. Então, a gente vai vendo, de novo, essa é uma coisa importante, acho que tem na GV, eu procuro desenvolver nos meus cursos de certo de direito, não tem nada banal no cotidiano. O jeito que vocês estão vestidos, o jeito que eu estou vestido, meu tom de voz, nada é banal. Então, aqui nós temos uma mensagem, né, importante de que uma parte importante da sociedade brasileira foi
entre aspas, civilizada, digamos, escravizada, não é isso? Para poder fazer a exportação das matérias-primas que ainda hoje são nosso ganha-pão. No final do século XIX, aquela visão, vocês lembram do quadro do Rio de Janeiro sem ninguém? Ela começa a ter uma pegada mais crítica. E aqui nós temos Moema, que vocês conhecem porque tiveram que ler no cursinho na escola, que, tendo se apaixonado por um português que aqui veio, achou que fosse voltar para Portugal com ele, mas claro que ele não queria casar com a Moema, ele só queria passar o tempo dele enquanto estivesse aqui. Ela vai atrás, nadando atrás do navio e se afoga. Outra mensagem importante que aqui vem do nosso romantismo. O português não vem aqui para casar com Moema. O português vem aqui para tirar de Moema tudo o que ele puder. E a hora que ele quiser casar, ele vai para Portugal. E isso destrói Moema. Se nós pensarmos em Moema como alegoria do Brasil, é um país em que as pessoas vêm aqui não para criar uma cultura política, não para criar uma sociedade nova, mas, boa tarde, mas para explorar tudo que a gente puder e levar de volta para casa. Essa noção vai se aprofundando, e a gente viu lá o Simão, né, o jovem marinheiro Simão, forte. Esse cara aqui é raquítico. Provavelmente tem barbeiro nessa casa aqui, ele deve ser doente. E ele muito simpático, picando fumo aqui, porque não tem coisa nenhuma para fazer, não tem indústria, cara. Se você pegar os quadros desse mesmo período no romantismo europeu, vai ter quadro de miséria, mas a miséria industrial. Vai ter o Van Gogh, por exemplo, que vai ter muita coisa disso, outros autores, mas eles vão representar uma miséria industrial. O Brasil é a miséria mais primária, não tem o que comer. E esse cara tem pouca capacidade de trabalho. Veja como se reforça a noção de que o povo é incapaz. E povo incapaz precisa de salvador da pátria. Povo incapaz precisa de elites que os conduzam. Isso é muito importante para a gente compreender, eu acho, a história brasileira. Mesma coisa, repara que a noção de pobreza está aqui e a certa indolência, porque não tem o que fazer. O que você vai fazer? Trabalhar na Ford? Não. Não tem o que fazer aqui. Isso vai se aprofundando. E a partir da crise, como eu falei, a partir da crise de 29, a noção é que, tá bom, não é só que a gente está começando e ainda não pegou, não é que a gente é um país novo, não é que a gente ainda é natureza porque ainda não desenvolveu a civilização. É para a gente ser isso mesmo, é para a gente ser só produtor de mão de obra. Ninguém quer que a gente produza tecnologia, indústria, nada disso, cara. Você acha que a Inglaterra vai financiar a indústria no Brasil, para o Brasil? Não vai. Então, se a gente compara o mestiço do Portinari com o Simão, a gente vê uma postura completamente diferente. Esse cara se assume sem camisa e cruza os braços numa noção de desafio. O país não é assim porque é novo, é assim porque é explorado. E a noção da mestiçagem significa que é todo mundo que é explorado. Tem as elites, etc. e tal, mas as elites são parte de um processo em que elas são secundárias do ponto de vista internacional. E, claro, o pano de fundo dessa recusa é a produção agrícola do Brasil, que era importante nessa época. O lavrador de café maravilhoso, vocês já devem ter discutido isso algumas vezes em aula, né? Mas aqui, sim, ele está completamente aparelhado, né? Completamente vestido, pés e mãos grandes, que são os fatores de produção que ele pode ter, mas ele está olhando para algum outro lugar. E o que ele produz vai para fora daqui. O que ele produz vai para fora daqui. A nossa natureza se transforma em lugar para produzir commodity para fora daqui, para fora daqui, para fora daqui. E esse cara está olhando para onde ir. Então, nós vemos o nascimento
de uma noção muito pessimista do Brasil. Nessa tela famosíssima também, sempre no quadro, né, a gente procura o ponto central, você faz um X assim, e o X aqui é a saca de café. O tema do quadro é a saca de café. Os seres humanos, com um rosto quase indiferente, são instrumentais à saca de café. O que importa no quadro é isso. Cadê o rosto da mulher? O rosto desse cara? Cadê esse rosto? Não importa, eles estão no fundo. É isso que importa, pessoal. Isso não é um acidente da história brasileira. Isso é a essência da história brasileira. E nós vamos ter, claro, o Caio Prado dizendo que o Brasil é parte do projeto comercial europeu. Isso nos molda a todos e chega até hoje. Isso que eu quero dizer. Quando a gente vê Boulos, Nunes, são debates que têm suas raízes, não surgiram ontem. Muito longas sobre o que nós pensamos no Brasil. E talvez pensemos as duas coisas ao mesmo tempo. E a Tarsila, já mostrando uma industrialização, faz com que essa industrialização não nos liberta, mas nos iguala a todos na miséria. Nos iguala a todos na miséria. Negros, brancos, mulheres, homens, todo mundo é uma coisa só. Todo mundo é só fator de produção. É isso que nos irmana, a miséria. E aqui, eu acho um dos quadros mais lindos do Portinari, mas mais tristes. Se nós começamos essa viagem pelos quadros com o modelo europeu da natureza morta, que eu comentei, esse também é um modelo europeu. Vocês vão lembrar do Leonardo da Vinci e tantas outras, a Pietà, a Virgem Maria segurando o corpo do Cristo morto. Essa é uma Pietà, mas uma Pietà brasileira, de pobreza absoluta e sem esperança, em que a única água para essa criança morta, que é o futuro que morre. Uma criança morta é um futuro que nunca aconteceu, que nunca vai acontecer, que nunca mais vai acontecer. Nessa criança morta que, para mim, significa o Brasil, na leitura do Portinari, a única água que nós temos são lágrimas. Tudo mais é deserto. O que nós temos de água são lágrimas. A partir daí, pessoal, a gente começa a ter o Brasil como um problema. O Brasil como um problema. Essa eu acho que é uma diferença forte dentro dos limites que eu conheço, né? Mas pelas minhas trocas, os italianos não veem uma Itália como um problema. Eles acham que a Itália é uma bagunça, que nada funciona aqui, etc. Então, basicamente, eles acham que a Itália é a última bolacha do pacote. É uma coisa dos franceses, os ingleses, os alemães. Eles veem problemas, acham que é uma porcaria, tal, mas eles acham que Estados Unidos, então nem precisa dizer. Mas no Brasil, fundamentalmente, nós sentimos que o país é um problema. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, mas é um problema danado. Certo? Então, quais são as hipóteses explicativas aqui para essa miséria? Tem duas. Uma, a sociedade... Tem duas? Não, tem uma cacetada, né? Vamos colocar duas aqui que eu acho mais matriciais. Primeira, a sociedade é muito primária. Então as instituições têm que ajudar. Por exemplo, essa é uma questão muito forte muito problemática da fake news. Claro que tem limites e limites e tal, mas fundamentalmente a ideia que tem é que o cara não consegue distinguir o verdadeiro do falso. Ou, por exemplo, independente de juízo de valor, você vê como muitas vezes as pessoas de igrejas evangélicas são consideradas pessoas que estão sendo ludibriadas pelos pastores. A gente ignorante, que está deixando o dinheiro lá. Então esse pessoal que não sabe o que fazer da vida, ou o pessoal que vota por causa da Bolsa Família, não sei o que lá. Então esse povo ignorante tem que ser conduzido por uma elite brilhante. Com todo respeito, é mais ou menos o que o Barroso fala quando diz que a Suprema Corte é a vanguarda iluminista do país, pô. Vão dizer para o país o que é importante a gente acreditar, pensar e fazer. Se você crê nisso.
Se você crê que o povo realmente é ignorante, que o povo não sabe o que quer. Então, nessa leitura, as elites são um elemento de salvação nacional. E a pessoa vai falar, mas como é que esse cara pode votar para presidente da República? O cara não sabe nem ler. O cara não entende nada de economia. O sujeito promete mundos e fundos, o cara está achando que isso aí é bom, ou vota no outro porque usa boné. O que é isso? Que povo é esse? E daí você precisa que as instituições supram esse povo visto como hipossuficiente, ignorante, crédulo e muitas vezes indolente. Outra hipótese é o contrário. O povo brasileiro é bom demais. É um povo inteligente, cheio de recursos, cheio de tenacidade, cheio de capacidade de produção, mas as elites não querem que o povo prospere. Não dão educação, não dão saúde, não dão alimentação, não dão transporte, não dão condições para que o povo brasileiro realize seu potencial. Opa, que inverteu completamente a leitura. A leitura é que, na verdade, o povo é maravilhoso, mas a elite é horrorosa. E é por causa da mesquinhez da elite que o povo não prospera. Vamos dar educação para todo mundo. E esse discurso vem muito, por exemplo, na época da Olimpíada. Veja, você dá treinamento, os brasileiros chegam lá, Brasil, os caras brasileiros tal, ganhando medalha, todo mundo chora quando toca o hino, eu também, né? Mas assim, porque fala, pô, esse pessoal é muito bom, cara. É mais ou menos a noção do Ronaldo fenômeno, você não, entendeu? Os caras dão porrada nele, mas a defesa da Alemanha não para o Ronaldo. Pode colocar 4 marcadores que o Ronaldo vai dar um drible lá e nós vamos ser campeão do mundo. O problema é a elite. Uma elite corrupta, mesquinha, aliada ao capital internacional, que quer nos explorar. Então, essas duas leituras, pessoal, estão muito fortes no Brasil. Repara como o discurso de educação é um discurso central para a política. Central para a política. A esquerda e a direita. Então, essa noção do Brasil como problema tem muitas variações, mas 2 hipóteses explicativas fundamentais. O problema está no povo. Boa tarde, bem-vindas. O problema está na elite. Então, basicamente, acho que isso ajuda a colocar num pano de fundo os debates políticos em todo o país. Nós temos uma concordância, a esquerda e a direita. O Brasil é fruto do projeto capitalismo global, capitalista global, ou seja, desde o descobrimento, Portugal não veio para cá para ficar aqui. Veio para cá para pegar dinheiro, para pegar ouro, se possível. Mas tem 2 leituras disso. Se a gente conseguir implementar o capitalismo, ele vai ter um caráter socialmente benéfico. Por quê? Porque se eu quero fazer uma indústria, eu preciso ter gente que saiba trabalhar na indústria. Para ter gente que saiba trabalhar na indústria, eu preciso ter educação. Se eu quero ter direito de propriedade que funcione, se eu quero produzir e receber meu dinheiro, eu preciso ter respeito às leis. Então eu preciso ter cortes, preciso ter advogados, preciso ter instituições fortes. Então a noção toda, isso vem também desde o passado do liberalismo europeu, a noção toda é que o comércio, o capitalismo, embora seja movido pela ganância, no fundo é bom para todo mundo. É uma versão que nós temos muito forte, uma das teorias, um dos caras mais importantes que a gente fala pouco é o Darwin. Fala pouco na política, mas é o darwinismo social. A noção é que o fato de ter competição entre as pessoas no liberalismo faz com que todo mundo fique melhor. Então, por isso que se diz que os vícios privados são virtudes públicas. Se eu quero ganhar mais dinheiro, parece que estou sendo mesquinho, mas eu penso soluções melhores e essas soluções melhoram a vida de todo mundo. É mais ou menos como o leão, que quando devora a gazela não está pensando na manutenção, no equilíbrio ecológico, está pensando em matar a fome, mas ele contribui para o equilíbrio ecológico por causa disso. Então, uma primeira leitura é que, tá bom, nós somos parte do projeto capitalismo global, mas nós precisamos ser mais eficientes nisso. Se eu acho que
fundamentalmente, esse sistema é funcional, eu acho que basicamente, com todos os seus problemas, todas as suas mazelas, todas as suas injustiças, o capitalismo liberal é melhor que qualquer outro sistema, então eu quero que o direito seja a regra do jogo. Por quê? Porque aí eu não interfiro na concorrência, na competição. Trato todo mundo igual, quem for melhor leva, e é melhor para todos. Essa é uma visão liberal. Em grande parte, o discurso do empreendedorismo está ligado aqui. E também quando falam para vocês, na minha opinião, de maneira ilusória, para quem é bom não falta emprego. É a noção de que a falta de emprego é culpa do desempregado, não do sistema. De qualquer maneira, nós temos uma primeira hipótese explicativa, é que nós não somos capitalistas o suficiente, ou não somos capitalistas competentes. Para sermos capitalistas competentes, temos que ter um direito melhor. Previsibilidade jurídica, segurança jurídica, assim vai. A outra visão é o seguinte: o capitalismo é, em si, opressivo e excludente. Então, nós fazemos parte de um sistema global do capitalismo que só pode dar no que deu. E, portanto, a pobreza não seria um acidente na história brasileira, mas uma condição da história brasileira, uma condição para que sejamos o que somos, uma condição para que nós atuemos corretamente o nosso papel no capitalismo global. Na época era mercantil, global é outra história. Mas, basicamente, é o seguinte: não é que a gente quer que a pobreza acontece aqui por uma incompetência local, mas é porque não interessa criar as condições em que essa pobreza não esteja aqui. Então, se esse capitalismo, que é absolutamente opressor e excludente, ou seja, se o sistema econômico e social é excludente e opressor, o direito tem que se contrabalançar com isso. O direito fica como literalmente defensor dos pobres e oprimidos. E grande parte da inspiração da maravilhosa Constituição de 1988 é essa. Mas eu sempre brinco que a Constituição de 88 se comprometeu com o fim da desigualdade, promoveu o fim da desigualdade, mas ao mesmo tempo preservou todos os mecanismos que produzem a desigualdade. Então tem essa pequena contradição. De todo modo, é uma visão completamente diferente. E quando tem discussão se o Boulos invade prédio ou não invade prédio, se ele é um invasor, se ele é um Robin Hood, tem a ver com essas leituras aqui. Tem a ver com essas leituras. Então, estamos sobre uma leitura profunda do Brasil. Quando falar, você invadiu a casa, vai invadir mesmo, certo? Essa leitura aqui. E é dentro dessa leitura que nós vamos ter, e estamos chegando no final, não cansar vocês mais, é a nossa relação com as leis, né? Vocês lembram do Agostinho e do Linneu, né? Adorava a Grande Família quando passava. O Linneu é um cara engraçado porque ele segue as regras à risca, não é isso? Ele não desvia de nada. Se tem uma regra, ele vai seguir, por mais estúpida que seja a regra. Né? Por mais estúpida que seja a regra, sei lá, no domingo, né? No domingo ele não para na frente da escola. Sim, não, mas não tem aula domingo, ninguém vai na escola domingo. Mas não pode parar na frente da escrita, não pare na frente da escola. Então ele fica meio ridículo porque ele é muito certinho. Aliás, você quer ofender o Linneu, você fala que ele é certinho. Ele fala, não sou certinho, mas ele é certinho. Ele fala, por que é ridículo ser certinho? Porque numa obra de ficção, uma obra de humor, para o grande público e que nos faz rir, é ridículo que um cara queira seguir a lei de qualquer jeito. Porque talvez nós tenhamos dentro de nós uma certa noção de que em alguns momentos não faz sentido seguir a lei. Em alguns momentos talvez não seja nem bom seguir a lei. Talvez a gente ache que a lei em alguns momentos é desumana, é injusta, é desproporcional, é descabida. Então só um idiota vai atuar por causa dessa normatividade, e não a normatividade social que fala faça isso.
Olha, o filme para maiores de 18 anos. Mas eu tenho 17 anos e 11 meses. Não, é 18 anos. Então, tem um lado ridículo. A minha leitura, vocês podem discordar, desconstruir. Mas o que eu acho é o seguinte. O lado ridículo do Linneu é que ele é um cara que coloca a normatividade jurídica acima de qualquer outra normatividade. Porque a norma jurídica não é a única norma na sociedade, né? Temos as normas da amizade, as normas do amor, as normas sociais, as normas de etiqueta, as normas... outras coisas. Então parece que no Brasil tem um lado que seguir a lei estritamente num país de leis muitas vezes complexas é você ser burro. É você ser pateta. E o Agostinho Carrara, esse adorável pilantra, não é isso? Nós achamos engraçado também porque ele não segue nenhuma regra. Ele não segue nenhuma regra e ele está todo o tempo dando desculpa que o problema não é ele, é a regra. Não, tudo bem assim, tá? Não pode ter excesso de velocidade, mas assim, não é que não pode ter excesso. Quando você está apressado, pode. Ele está totalmente... Ele é o contrário. O Agostinho é engraçado porque não é só que ele não respeita a normatividade jurídica, para ele a normatividade jurídica é irrelevante. Ele faz aquilo que é do interesse dele. Tem um lado que nós adoramos isso, porque fala, pô, pelo menos esse cara é humano, né? Tá ligado com a vida. Mas tem outro lado que fala assim, se o Brasil todo fosse feito de Agostinho, tá lascado. Porque se ninguém vai seguir a lei, vai levar vantagem quem tem mais poder econômico. Então, o que é engraçado é que nós temos duas figuras que nos fazem rir e que mostram um pouco essa ambivalência da lei no Brasil. Num país, claro, cuja vida política é bastante complexa e muito marcada pelo clientelismo. Isso se opõe à sociedade, ao mito, né? Ao mito da sociedade americana, e vou dizer uma coisa, mito mesmo, ou europeia, em que todo mundo segue a lei porque é a lei. Vou contar para vocês um caso real de uma aluna minha aqui da GV. E ela foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E é muito comum lá, eles ficam de madrugada estudando na biblioteca. Essa é uma das coisas muito legais dos Estados Unidos. A biblioteca fica aberta o tempo todo e tal. E ela falou, professor, eu estava voltando para casa 2 da manhã, numa cidade universitária, quer dizer, já não tem ninguém. Ela chegou na esquina, olhou, 2 da matina. Chegou na esquina, viu que não tinha ninguém, quase parou, não tinha ninguém, ela seguiu. Uau! Policial, pode parar. Daí ela falou assim, mas, policial, eu olhei bem, não tinha ninguém, e eu reduzi a velocidade. E o cara perguntou para ela, was it written slow down or stop? Estava escrito, reduz a velocidade ou pare. Essa é uma maneira de ver a lei. Aqui no Brasil você pode falar, se parar no sinal, vai ser... Assim, está escrito stop, não importa o contexto, é a lei, ponto. Porque se você decide quando que a lei faz sentido e quando a lei não faz sentido, você não está obedecendo a lei. Você está obedecendo a sua decisão. E daí como é que você constrói uma sociedade política? Por outro lado, eu acho, não sei para vocês, para mim parece de uma mesquinharia mental incrível que alguém não possa reduzir e atravessar o farol quando não tem ninguém. Mas essa ambivalência tem. Então, na letra da Sociedade Escarlate, a mulher que tem um filho fora do casamento, ninguém mais fala com ela. Quem não leu esse romance é um romançar. Ou tem um filme também com a Demi Moore, já antigo, mas é muito legal. Você cometeu um erro, você está ferrado, cara. Teve filho fora do casamento, ninguém pode falar com você. Você está cancelado. É um dos primeiros romances sobre cancelamento. Cancelada. No Brasil, tem o filho fora do casamento? Não está certo, mas também ele é bonitinho demais, né? Muito fofinho. Né? Todo mundo já está feliz aí que nasceu e tal. Pronto. Porque também ninguém é de ferro. Também acontece, as coisas acontecem.
a gente é jovem, a vida segue, aquela coisa toda. Sim, está errado, mas também está um pouco certo. É assim que a gente fala. Por quê? Porque a gente talvez considere que existem outras normatividades que competem com a normatividade jurídica. Será que isso é ruim? Será que é ruim que a gente dê peso a outras normatividades que não a normatividade jurídica? Será que isso nos faz um país de malandros? Será que é melhor a gente ser um país de paranoicos? Será que a gente não faz um país de malandros? Ou será que isso mostra alguma coisa diferente do que uma falha estrutural de nosso caráter? Será que isso não é muito mais uma denúncia à lei do que aos sujeitos que estão sob a lei? Perguntas importantes para quem vai fazer direito. Na Sociedade da Letra Escarlate, você tem muito claro o que é ilícito, legal, moral e justo, e o que não é. Ou é uma coisa ou outra, é binário. No Brasil, estou aqui representando pela Sociedade Memória Sargento de Milícia, Agostinho, as coisas estão um pouco imbricadas. Vamos supor que eu tenho que fazer um concurso público para uma pessoa que vai fazer serviços gerais no prédio. E a pessoa tem que ser alfabetizada. Um salário miserável por uma carga, jornada de trabalho brutal. As pessoas que se submetem a isso, muitas vezes, não tiveram condições educacionais muito boas. Por isso que elas se submetem a ganhar uma miséria para trabalhar feito loucas de sol a sol. Mas aí o concurso diz que a pessoa tem que ser alfabetizada. E muitas das pessoas não tiveram condição porque estão trabalhando desde os 10 anos. Ou antes. Daí eu falo, olha, é o seguinte, se a pessoa souber assinar o próprio nome, eu considero que ela está alfabetizada. Isso é lícito. De fato, isso não prova que ela está alfabetizada, como a gente pode entender alfabetizada. Se eu forçar a mão, tá, se sabe escrever o nome, está alfabetizado. Mas repara que a situação concreta de aplicação das leis torna muito mais difícil a função dos juristas. Se nós abrimos mão para o lado de compreender o contexto, a gente fica paternalista, pai da pátria, déspota esclarecido e acha que a gente pode decidir o que é bom e o que é mal para o país. Se a gente fica muito formalmente do lado da lei, a gente está fazendo com que aqueles que estão sem capacidade de prosperar dentro do sistema, além de sofrerem a ignomínia econômica e social, se tornem fora da lei. Como a gente encontra um equilíbrio? Não sei. E essa que é a maravilha da gente estar junto. Porque se a gente vai encontrar uma resposta para isso, um caminho para isso, vai ser pensando junto. Sobretudo escutando os outros. Entendendo que podemos estar errados. Então, se vocês estivessem na minha sala agora, essa seria o fim da primeira parte da aula. E na segunda parte da aula, eu jogaria para vocês essa pergunta. Como conciliar a universalidade da lei e a desigualdade constitutiva da sociedade brasileira? Eu pediria que vocês concordassem, conversassem, discutissem e viessem com ideias. E é nesse diálogo o tempo todo, de gerações diferentes, de histórias diferentes, de leituras diferentes, de vidas diferentes, de sensibilidades diferentes, que a gente pode construir um pensamento comum. E é por isso que a gente segue com esperança, tá bom? Muito obrigado para vocês. Obrigado mesmo. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, dúvida, comentário. Eu sei que a gente vai passar algumas coisas aqui sobre a faculdade, né? E eu daqui a pouquinho vou sair porque eu
Vou viajar quarta-feira pela GV e estou tentando dar conta do que eu tenho que fazer até quarta cedo. Mas vai ser muito bom. Comentários, observações, discordâncias, perguntas. Se desejarem, se não também, a gente passa para outra fase. Perguntas do Oli 1? Perguntas do Oli 2? Perguntas do Oli 3? Vendido? Não tem pergunta. Pessoal, muito, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês sejam muito felizes para onde querem que vocês vão. Mas gostaria muito de estar com vocês aqui na GV, mas o importante não é a GV. O importante são vocês, e tem muitos caminhos para vocês serem felizes. Essa faculdade é apenas um deles. Eu acho um caminho maravilhoso, mas não é o único, e nem o único maravilhoso. Tem muitos outros, certo? Então, que bom que vocês estão aqui, mas o horizonte de vocês é muito mais amplo, tá bom? Então a gente já vai. Obrigado. Obrigada, professor Garcês. Bom, parabéns pela aula, obrigada aí pela disponibilidade, que a gente sabe, né, da correria. E, gente, fiquem à vontade, tá? De verdade, porque, assim, no decorrer da tarde de hoje, vocês terão, enfim, outros momentos para perguntar, para tirar dúvidas, tá? Então, não fiquem encabulados, tá? Sintam-se bem à vontade. Bom, para seguir a programação do evento, eu convido a nossa ex-aluna Manuela, tá? Se formou recentemente, no ano passado, para bater um papo com vocês. Obrigada. Oi, pessoal. Boa tarde. Acho que eu vou começar me apresentando e fiquem super à vontade para me interromper também e tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Acho que eu já tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que estão aqui, alguns rostinhos são familiares, mas eu sou a Manuela, eu tenho 24 anos. Eu me formei aqui na GV no finalzinho do ano passado, eu ainda nem recebi minha carteira da OAB, então, literalmente, acabei de sair da faculdade. Eu trabalho hoje com fusões e aquisições, que a gente chama de M&A, no Matos Filho. Eu vou contar um pouco para vocês o que é, o que eu faço. Vou contar um pouco da minha trajetória e também o porquê que eu acho que ter feito GV foi um diferencial para mim. Acho que contando um pouco do que eu faço hoje, né? Alguém aqui assistiu, acho que é o melhor jeito de explicar, alguém aqui assistiu Suits na Netflix? Acho que todo mundo. É exatamente aquilo que eu faço. Então, eu trabalho com compra e venda de empresas. Então, basicamente, a empresa A quer comprar a empresa B. Vou dar um exemplo de um caso enorme que a gente teve há alguns anos aqui no Brasil. A Natura comprando a Avon. Imagina o quão complexo é comprar uma outra empresa e comprar junto funcionários, passivos, processos. Tudo que tem ali no mundo jurídico dessa empresa que vai ser comprada vai passar para o mundo jurídico da empresa compradora. Então, nesse processo, eles precisam normalmente de um escritório de advocacia, e aí eles chamam aquilo que a gente costuma chamar de big laws, ou os escritórios full service, que são aqueles escritórios grandes, que são normalmente também muito internacionalizados, que acabam assessorando nesse processo de compra e venda. E eu trabalho com isso. Mas voltando um pouco, então, na minha trajetória pela GV, como que eu cheguei até aqui, como que eu decidi o que eu queria fazer. Eu sempre quis ser advogada, desde que eu me entendo por gente. E eu não conhecia a GV, eu nasci e cresci aqui em São Paulo, e eu sabia que eu queria fazer faculdade pública. Naquela época, a minha vontade era fazer São Francisco, porque era a faculdade que eu sabia que não tinha que me preocupar com mensalidade, que a GV é uma faculdade cara. E eu nem sabia que existiam os programas de bolsa, que lá na frente eu acabei descobrindo. Enfim, fui bolsista durante os meus 5 anos de graduação, e vou contar um pouco para vocês também. Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, a GV foi fazer o que a gente está tendo aqui hoje, como uma propaganda da faculdade, uma aula aberta na minha escola. E ali eu descobri que existia a faculdade e eu fiquei completamente assim, encantada pelo método que eles propõem, que é muito diferente do que a gente vê em outras faculdades de advocacia. Então, hoje, trabalhando no escritório com gente de todas, então PUC, USP, de outras faculdades estaduais, federais, eu vejo como a GV é diferente, porque aqui a gente tem essa proposta de construir a aula junto com o professor. Então, desde o primeiro dia de aula, vocês são muito incentivados a falar, a gente tem muitos estudos de caso. Sabe prova de xizinho? Não existe na GV, assim, todas as provas são dissertativas. Acho que eu consigo contar, assim, quantas vezes eu tive prova de xizinho.
E assim, assusta um pouco você pensar, não, é difícil. Mas não, isso contribui para você desenvolver um pensamento crítico que é um diferencial em relação a outras faculdades. Então, ali eu me encantei pela faculdade, eu falei, quero fazer GV, mas eu não sabia que existiam programas de bolsa e era muito distante da minha realidade. Então, eu fui buscar mais informações. Na época, eu também conheci o cursinho da GV, que é um cursinho que também é vinculado à GV. Eu fiz o processo seletivo, passei, e é ali que eu entrei nesse mundo da GV e eu descobri que existe uma série de bolsas, que é uma coisa que vale a pena compartilhar com vocês, para vocês saberem também. Então, eu fui bolsista integral pela faculdade, então a própria FGV financiou os meus estudos durante os 5 anos, eu nunca precisei pagar a mensalidade, e além disso, eu também recebi um outro programa que se chama Endowment FGV, que é basicamente um auxílio financeiro que a gente recebe durante os 3 primeiros anos de faculdade, porque na GV a gente não pode trabalhar, então o estudo é integral, justamente com o objetivo de que vocês foquem 100% em se prepararem como bons profissionais. Para se tornarem bons profissionais, né? Porque para você ser um bom profissional, você precisa conhecer o direito. Então, uma coisa que a gente vê muito hoje, por exemplo, trabalhando, é o quanto em outras faculdades os alunos negligenciam muito os estudos, né? Então, a pessoa está fazendo outra faculdade, entra no estágio no primeiro ano, e depois que você entra no estágio, você é sugado para o mundo corporativo e você não consegue estudar mais. Então, a GV, justamente para evitar isso, coloca esses 3 primeiros anos integrais, e o endowment vem como uma forma de auxiliar o aluno a se manter e conseguir se dedicar exclusivamente para a faculdade durante esse período. Então, eu, enfim, conheci tudo isso, prestei o vestibular pela primeira vez. Na época que eu prestei, eu acho que o vestibular mudou nos últimos anos, mas a prova era 100% dissertativa. Eu fiz uma primeira vez em 2017. Eu fui para a segunda fase e não passei. Só que, assim, ali o mosquitinho GV já tinha me picado, eu era completamente, assim, fissurada pela faculdade. Eu passei em todas as outras, mas eu falei, não, eu quero GV. Então, eu lembro do reitor da PUC me ligando e falando, Manuela, você sabe que você está negando? Você está negando estudar na PUC com 100% de bolsa. Aí eu falei, sei, porque eu quero fazer GV. Então, eu fiquei completamente, assim, encantada pela faculdade, continuei estudando 1 ano mais, e aí, no ano de 2018, que eu não passei. 2019 foi quando eu passei. E aí eu comecei a fazer faculdade aqui. Acho que contando um pouco para vocês do que eu acho que fez a diferença para mim. Acho que, primeiro de tudo, a GV é uma faculdade menor, quando a gente compara em quantidade de pessoas do que, por exemplo, a USP. A gente brincava no meu ano que a GV parece uma cidadezinha do interior. Todo mundo conhece todo mundo. São poucas turmas, então você tem um contato muito próximo com o professor. Você tem a oportunidade de criar coisas que não existem. Então, eu fui aquela aluna que fiz tudo. Então, eu fiz todos os grupos de estudos que existiam. Eu fiz competição universitária, eu fui monitora 7 vezes. Eu fui aquela pessoa assim, que tudo que tinha direito eu fazia. E eu acho que isso é um diferencial que a GV dá, que outras faculdades não dão. Porque aqui, como é um ambiente muito próximo, é uma faculdade com um número reduzido de alunos, e você tem esse contato muito próximo com os professores, com a coordenação, você tem a liberdade para propor coisas. Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu propus quando eu era aluna e que fez muita diferença para a minha vida futura, e eu nem sabia naquela época. Durante a pandemia, a GV tem essa fama de ser a faculdade empresarial, né? Então, muito ligada a negócios. E eu lembro que, com um grupo de 2 amigas, a gente olhou e pensou, puxa vida, não tem nenhum grupo de estudos na GV de M&A, que é o que eu faço hoje, né? De compra e venda de empresas, para estudar isso. E todo mundo fala que a GV é a faculdade do M&A. Por que a gente não cria um grupo? E aí a gente criou o primeiro grupo de estudos em M&A na história da GV. E na primeira edição a gente só chamou sócias mulheres de todos os escritórios de advocacia grandes, full service de São Paulo. E foi muito emblemático, porque M&A é uma área muito masculina. Mas naquele ano a gente só chamou mulheres. E daquele ano, muitas das meninas foram trabalhar com M&A também. E naquela época foi só um projeto universitário que não parecia ter muito impacto. Mas anos depois, quando eu fui prestar os processos seletivos para estágio, isso fez toda a diferença para mim. Então, justamente esse ambiente de possibilidades, onde você pode criar coisas que não existem e que você tem apoio para isso, faz toda a diferença. Não que nas outras faculdades não existam. Algumas têm mais, outras têm menos. Acho que se vocês forem pesquisar, vocês vão ver. Mas a GV é uma faculdade que incentiva muito as atividades extracurriculares. Acho que vocês vão conversar com o Caju daqui a pouco, que é uma delas. E tem uma série de outras. Assim, tem empresa júnior, tem competição que você vai para Viena defender um ponto, fazer arbitragem, competições internacionais, direitos humanos, não só empresarial. Tudo que você puder imaginar, vocês têm aqui de oportunidade. E eu acho que...
A trajetória universitária, acho que isso que o professor acabou de falar, a faculdade é um dos caminhos possíveis para a felicidade, não é o único. Eu acho que tudo depende de como você encara esse momento. Assim, eu fui aquela pessoa que quis viver tudo que a faculdade oferecia. Menos o intercâmbio, que é uma coisa muito legal. Eu não fiz, mas é uma coisa que a GV se diferencia muito de outras faculdades, por exemplo. Eu tenho amigos que foram para a NYU, tem convênio com faculdades como Harvard, na Europa, enfim, tudo que vocês puderem imaginar. É muito fácil ir fazer intercâmbio aqui na GV. Não é uma coisa que... Não é uma dificuldade, como outras faculdades são, que você precisa trancar o curso, aplicar o processo para o intercâmbio por fora da faculdade. Aqui não, aqui é uma coisa que a própria faculdade te incentiva, você tem todo o apoio, inclusive para os alunos bolsistas, o Endowment, que é essa organização que eu falei, oferece um apoio específico para intercâmbio. Então, acho que quando a gente fala de oportunidade, a GV claramente é pioneira, assim, não só para os alunos regularmente inscritos, mas para os alunos bolsistas também. É uma faculdade que se propõe um compromisso com a inclusão. E inclusão aqui não é só você pagar a mensalidade da pessoa, é você dar a possibilidade da pessoa ter uma experiência universitária completa, que é o intercâmbio, que é tudo que tem direito, que qualquer outro aluno poderia fazer. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, eu acho que se for interativo é mais legal. Então, se alguém tiver alguma pergunta... Não? Tá bom. Bom, fiquem à vontade para me interromper. E acho que falando um pouco agora sobre mercado de trabalho. A GV é uma faculdade muito valorizada por todos os escritórios, inclusive os meus chefes sempre costumam dizer que hoje em dia eles acreditam que a FGV é uma das melhores faculdades, é a melhor faculdade de direito do país, porque realmente essa questão de você não precisar trabalhar nos primeiros anos, você conseguir se dedicar integralmente para o estudo, é uma coisa que faz muita diferença. A empregabilidade, assim, é uma coisa que não é uma preocupação. Então eu lembro que eu apliquei para os estágios no meio da pandemia. Então, imagina, era uma preocupação redobrada, porque a gente tinha preocupação de existir vaga de emprego, né? Porque era uma incerteza, ninguém sabia o que estava acontecendo. E aqui a gente tem a feira de estágios. Então, a coordenação traz todos os escritórios para cá. A gente não precisa ir atrás dos escritórios. A própria coordenação traz os escritórios e muitos deles fazem processos seletivos específicos para a FGV. Então, eu vou dar um exemplo. O meu escritório não tem processo seletivo específico. Eu apliquei para o próprio escritório. Mas o Pinheiro Neto, que é um dos grandes escritórios aqui do Brasil também, vem para a GV e tem um processo seletivo exclusivo para os alunos da GV. E não existe esse processo seletivo exclusivo para nenhuma outra faculdade, só para a FGV. Então, você não, em nenhum momento precisa se preocupar com isso, porque as oportunidades chegam até você. E eu lembro que eu achava que isso era balela. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, não existe isso. Mas, realmente, assim, as oportunidades vêm até você. Eles têm apoio para você montar o seu currículo. Eu lembro que assim, tinha a Camila, perfeita, da coordenação. Ela fazia call comigo para revisar o meu currículo comigo. Ela falava, olha, isso aqui não está bom, isso aqui está bom. Simulação de entrevista de emprego. Sabe aquelas perguntas, qual é sua maior qualidade? Aí você não pode dizer, eu sou organizada demais, porque senão o entrevistador vai ficar com bode. Ela dava todas essas dicas, o que você pode falar, o que você não pode falar, como você se comporta, como você se veste. No meu caso, era online, então eu só precisava me preocupar daqui para cima. Mas para vocês, daqui a alguns anos, vai ser presencial. Então, tudo isso é uma preocupação. E tudo isso a gente tinha um apoio aqui na GV, uma orientação assim personalizada, eram horários específicos com cada aluno. Então eu senti assim, se eu pudesse definir como foi meu tempo aqui na GV, eu acho que foi, eu diria, oportunidade. Agora eu já me formei, eu continuo colhendo frutos das oportunidades que eu recebi aqui, frutos no meu trabalho, porque o meu trabalho surgiu daqui. Então eu fui bolsista do Endowment, e lá a gente tem um programa de mentoria com pessoas dos grandes escritórios. E a minha chefe hoje, que é sócia do escritório de Nova York, foi a minha mentora lá no primeiro ano de faculdade, quando eu nem sabia o que eu queria fazer da vida. Então, todas as oportunidades que surgiram na minha vida depois que eu entrei na GV, vieram porque a GV abriu essas portas. Então, eu acho que considerem todas essas coisas quando vocês forem fazer a escolha de vocês. É uma faculdade incrível, os professores são incríveis. É realmente uma cidadezinha do interior. Você tem o WhatsApp do seu professor, você pode mandar mensagem. Orientador de TCC, a minha orientadora de TCC foi a Mariana Pargendler. Acho que vocês não vão ter a oportunidade de ter aula com ela, porque agora ela saiu da GV para assumir uma cadeira em Harvard.
E é uma faculdade muito global. Então, imagina, ela era professora aqui, ela está saindo daqui para ser professora titular em Harvard, nos Estados Unidos, mas continua super próxima daqui. Então, essa semana mesmo, eu estava com uma dúvida, eu falei, professora, eu já estou pensando em aplicar para o mestrado, eu queria fazer mestrado fora. Ela já me arrumou 8 contatos de gente em Columbia, Harvard, Yale, Princeton, para eu mandar mensagem e pedir ajuda, pedir orientação, como foi para aplicar. Então, eu acho que o que agrega na faculdade, eu ouvia muito isso antes de entrar, e eu não tinha essa consciência até eu sair, que não é a faculdade em si, porque aprender o Código Civil, aprender a lei, aprender como faz uma petição, isso você vai aprender em qualquer faculdade, aqui na GV, na PUC, na USP, ou em qualquer outra que você se propor a fazer. O que faz diferença na faculdade é a experiência de viver em um ambiente tão rico e tão fomentador quanto a faculdade. Então, os contatos que você cria, as pessoas que você conhece, os projetos que você tem a oportunidade de tocar, tudo isso vai fazer diferença lá na frente. E eu acho que isso deve ser considerado no momento de escolher uma faculdade. O que essa faculdade vai abrir de portas para mim? Puxa, eu quero fazer um intercâmbio? Vai lá, olha na internet como que funciona o intercâmbio na GV. Procura pessoas que estudaram. Eu fazia isso, eu era completamente assim, sem noção. Eu lembro que assim, se eu queria fazer GV, eu achei uma menina que fazia GV, eu mandava mensagem para ela toda semana. Como você estudava? Como foi o processo seletivo? Você tem prova antiga? Qual que era a sua rotina? Eu perguntava, e eu faço isso com tudo na minha vida. Então, na época de TCC, eu fazia isso com os meus veteranos. Me manda seu TCC. Eu pegava aqueles que foram bem, obviamente. Me manda seu TCC. Como que foi? Como que você fez a formatação? Na época de estágio, eu cacei alguém do escritório que eu queria. Falei, como que foi a entrevista? E agora eu faço a mesma coisa, mas com outras coisas. Agora eu quero mestrado, então estou fazendo com mestrado. Escuta, como que foi seu application? Como que você fez? Então, eu acho que procurem pessoas que viveram recentemente aquilo que vocês querem. Eu estou super à disposição, eu posso deixar o meu contato também para vocês me procurarem. Seja para tirar dúvidas, saber como foi o vestibular. Acho que saber sobre as iniciativas de bolsa, eu acho que isso é uma coisa que não é tão difundida quanto deveria. Muita gente não sabe. Mas acho que só, então, recapitulando essa questão da bolsa, eu já vou finalizar para não me estender muito. Vocês vão falar? Combinado. Então, eu não vou me estender muito, porque eles vão falar sobre isso, mas para vocês terem a experiência de como foi para uma aluna, tá? Eu tive a bolsa de 100%, mas existe também a bolsa de 50%, existe também o financiamento. E existe o endowment, que são coisas diferentes, né? A bolsa você recebe pela própria faculdade e o endowment você recebe por uma instituição específica, é um processo apartado do processo de bolsa. Procurem saber, procurem informação. Eu lembro que no meu processo seletivo eles diziam assim, nenhum bom aluno vai deixar de estudar na GV tendo passado no vestibular, é óbvio. Por questões financeiras, eles vão fazer o que eles puderem para que a faculdade seja mais diversa, para que todo mundo que realmente merece tenha a oportunidade. Então, tem os editais, procurem saber, tirem dúvida. Eu procurei todos os bolsistas possíveis e imagináveis no meu ano. Então, procurem os ex-bolsistas também. E se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigada, Manuela. Eu vou chamar... Opa, deixa eu só pôr aqui, desculpa. Eu vou convidar o Pedro para falar um pouquinho também do Caju. E aí, assim, na sequência, eu vou abrir de novo aí para dúvidas. Perguntem, aproveitem, porque assim, olha, a Manuela aqui, ela já falou de um monte de coisa importante. Então, ela citou bolsa, ela citou intercâmbio, ela citou participação em entidade estudantil, em tanta coisa. E assim, ou seja, tem muita informação. Então, eu imagino aí que a cabeça de vocês esteja fervendo, pensando em um monte de coisas. Então, não saiam daqui com dúvidas. Perguntem. Nós teremos depois também um momento do café, que também, para quem às vezes se sentir mais à vontade em conversar diretamente conosco, pode. Tá? Tem também um material que foi deixado com vocês, uma pastinha, que tem um folder institucional, que é importante que vocês depois em casa, com calma, leiam. Tem muitas coisas aí, tem links de vídeos. Tá? Então, como ela falou, as oportunidades existem, mas cabe também muito a vocês buscarem. Então, nós estamos aqui à disposição para tirar as dúvidas. Então, busquem. Vem cá, Pedro. Obrigada. Esse aqui eu posso como? Só que vai, né? Isso.
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro, eu sou aluno da graduação aqui da GV. Eu sou natural de Joinville, em Santa Catarina, morei um tempo em Curitiba, no Paraná, e daí quando eu cheguei aqui em São Paulo, naturalmente todos me apelidaram de gaúcho, então fiquem à vontade também para me chamar de gaúcho. Eu estou indo para o 4º ano aqui na GV, então eu espero encontrar vocês ainda por aqui. E a minha ideia é apresentar um pouco do Caju, que é o Centro de Assistência Jurídica Saracura, o Centro de Assistência Jurídica Gratuita aqui da Fundação Getúlio Vargas. A minha ideia, eu sei que, como todos disseram, vocês estão com 1 milhão de coisas, está todo mundo estudando para entender como é que funciona a mitocôndria, o que vai cair no vestibular e tudo mais, e ao mesmo tempo vocês têm que pensar em carreira, processo seletivo e tal. A ideia é tentar pôr um pouco a bola no chão. Eu vou explicar um pouco, primeiro, da história do Caju, o que o Caju faz, como que ele atua, como que vocês participariam do Caju se tivessem interesse, e depois ter uma conversa mais franca de por que existem projetos como esse, qual que é o impacto de projetos como esse, e como que a GV proporciona esses tipos de situações. Então, o Caju, ele é um centro de assistência jurídica gratuita, ele foi fundado em 2019 por alunos da GV. Eles viram iniciativas parecidas em outras escolas, em outras escolas de direito, né? Falaram, olha, a Fundação Getúlio Vargas tem que ter um centro de assistência jurídica gratuita próprio. Então, eles entraram em contato com o aluno, bem a dinâmica que foi contada. Entraram em contato com o professor e falaram, olha, a gente quer fazer isso. Eles falaram, não é simples, é difícil. Vocês vão ter um escritório para lidar processos que envolvem a vida de pessoas que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade. Vocês vão ficar 6 meses fazendo uma clínica, indo num centro de assistência jurídica que já existe, fazendo relatório, desenhando, montando como vocês querem fazer o de vocês, o porquê que ele deve existir e como que ele deve existir. Esse grupo de alunos ficou 6 meses fazendo isso e depois disso eles transformaram o Caju em um projeto de extensão. Extensão, não sei se chegaram a explicar para vocês ainda ou não, é parte da proposta metodológica da educação brasileira, que a FGV também tem, que é para além das formas de ensino do curso de graduação e a pesquisa, também práticas de atividades que estimulam aquilo que você estuda dentro da sua área de formação, mas que tem um tipo de impacto social. E o Caju é isso. A gente atua em todas as áreas do direito, então a gente pega desde processos criminais, processos civis, processos de propriedade, processos trabalhistas, previdenciários. Vocês vão pegar os processos, então esse é o contato, de fato, como experiência. A experiência que não tem de estágio desde o início da graduação. Vocês começam a ter no meio de uma entidade como o Caju. E a gente atua em 3 principais áreas. A primeira é a convencional, que vem uma demanda para a gente de uma pessoa que está numa situação de hipossuficiência, necessidade, não consegue pagar um advogado e que a gente pode ajudar. E a gente pega, junto com algum advogado voluntário, estrutura todo o projeto, faz todo o atendimento, prepara o processo, entra com ação judicial, faz orientação e cuida desse processo do início ao fim. A nossa outra forma de atendimento é a forma de plantão. A gente tem uma sede específica, que por enquanto fica lá na Rua Rocha, que é aqui do lado, a gente apelidou de Casa Amarela, e alguns dias da semana a gente faz um atendimento de portas abertas lá. Então a gente traz um grupo de advogados que ficam junto com a gente, e qualquer demanda, qualquer pessoa que chegar, a gente atende, faz a triagem, a orientação do caso e os próximos encaminhamentos. E a terceira forma que a gente atua é por meio de litígios estratégicos. Aqui são alguns tipos de notícias, que a gente se junta em equipes maiores, junto com advogados voluntários, e se aproveita da estrutura jurídica do Caju para fazer ações coletivas, ações civis públicas e entrar em ações na proteção de direitos humanos e outras questões coletivas essenciais. Então, o último projeto que a gente fez foi processando plataformas de pornografia que estavam divulgando e distribuindo conteúdo com exploração sexual infantil. Então, a gente começou uma ação de investigação desse material, que tem uma série de desafios jurídicos. E de fato, essa dinâmica vocês vão ter do início ao fim. O Caju ele propicia não só um conhecimento técnico de como que faz um processo judicial, como é que é a dinâmica de um escritório, como é que é o dia a dia de um advogado, mas também toda essa questão organizacional de como pensar, como ter o escritório, como vocês gerirem o escritório, porque precisa ter advogado voluntário, precisa treinar as pessoas para fazer esse tipo de atendimento, e isso é parte da dinâmica que vocês vão ter o contato dentro da experiência do Caju. Fiquem à vontade para me interromper, por favor. Essas são as principais 3 formas de atendimento. E eu queria voltar a uma coisa que o professor que deu aula para vocês aqui, o Garcês, sempre fala para a gente, que a aula, enfim, a experiência que você vai ter, ela pode dar 3 tipos de conhecimento. É um conhecimento mais conteudista, então, como que funciona um contrato, como que funciona uma obrigação.
Alguma questão de direito que você precisa aprender, que é essencial, a gente precisa saber sempre isso. Um conhecimento técnico, que é como manusear isso, então como conseguir que aquele conhecimento que você tem se transforme em uma ação estratégica que vai atender às demandas do seu cliente, que vai conseguir resolver o problema daquela pessoa desesperada que veio atrás da gente porque está sendo despejada da casa dela, ou porque acabou de perder emprego, ou porque foi vítima de violência doméstica. Então, tem o conhecimento técnico, que é a capacidade de manusear esse conhecimento. E a última forma de conhecimento, que é um olhar. É colocar uma nova lente no óculos e conseguir olhar aquela mesma situação por uma outra perspectiva. Entender aquele tipo de conhecimento que não dá para agarrar ele, mas ele muda do dia para a noite a forma que você vê tudo. Ele se torna mais uma forma de você entender a realidade. E eu acho que o Caju ele trabalha principalmente nessa forma de conhecimento. Muito do conhecimento técnico e do conhecimento conteudista do Caju é te dizer o que é o direito. Muito do conhecimento do olhar é dizer onde o direito não chega. E qual que é a nossa responsabilidade como um potencial, um futuro estudante de direito nisso? Qual que é a sua responsabilidade em estender um pouco mais essa barreira? Quais são as consequências de estar ali? E como que você pode mudar isso para melhor? Então, eu acho que a GV como um todo trabalha muito esses 3 âmbitos de conhecimento. Vocês vão ter isso aqui dentro da GV. E eu acho que o Caju seria uma ótima oportunidade para vocês desenvolverem eles também. Eu fico super à disposição no que for necessário. Qualquer pergunta, dúvida da graduação também. Eu ainda estou aqui, estou fazendo as coisas, espero ver vocês. E sobre o Caju, também, qualquer coisa é só falar comigo. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Pedro. E aí, gente? Está todo mundo sabendo tudo já? Tá aqui, ó. Porque tem certeza que dúvidas aparecem. Obrigada. Pedro, licença. Meu nome é Isabela e eu queria saber como faz para entrar no Caju. Aposto que não é todo mundo que consegue. Tem um processo de seleção ou inscrição, alguma coisa assim? Está funcionando? Foi? Alô? Não? Mas você consegue me ouvir, né? Perfeito. O Caju é um escritório de assistência jurídica gratuita. E ele é integralmente gerido pelos membros. Então, tanto a parte dos processos judiciais, a atividade fim, quanto toda a parte gerencial é feita pelos membros. E sim, eles organizam não só um processo seletivo para as pessoas passarem, tanto também um processo de capacitação depois que elas entram. Como assim, eu entrei, por exemplo, no primeiro ano. Então, eu não sabia nada de direito. Muito mais no meu papel naquele primeiro ano era ser empático, estar ali, conseguir fazer um atendimento humanizado para a pessoa que estava precisando da nossa ajuda, enquanto os outros veteranos me auxiliavam. Então, precisa sempre ter esse processo de capacitação, que a gente faz uma simulação de um processo, dá aulas por fora também da GV para desenvolver. E o processo seletivo, como ele é organizado hoje? Os próprios alunos que estão no Caju organizam ele. Ele é dividido em 3 fases. Primeiro, uma carta motivação, explicando por que você quer fazer parte. Depois, é uma dinâmica em grupo, em que passa por uma simulação de um atendimento a um assistido, então ver como que se comporta nesse atendimento, como que são as questões técnicas, e, por fim, uma entrevista. Essa estrutura pode mudar, ela depende da organização dos alunos do Caju. Mas existe, sim, esse tipo de processo. Atualmente, foi ótimo você perguntar isso, para eu também dar um pouco de maior concretude. Atualmente, a gente está com 120 membros que são alunos da GV, então é a maior entidade em tamanho, e 40 advogados e advogadas voluntários. Esse é o tamanho, e uma psicóloga, que a gente também faz atendimento psicossocial. Então, essa é a atual estrutura. Essa estrutura são para cuidar de mais ou menos 300 processos, que é o que a gente tem hoje. Imagina. Mais dúvidas? Eu me chamo Mariana, boa tarde. E eu gostaria de saber como que funciona a rotatividade do Caju, né? Porque a gente sabe que no Brasil a questão processual geralmente demora muito tempo, né, para de fato findar ali, ter uma sentença, alguma coisa. Como é que funciona essa rotatividade? E também se tem um período do ano próprio, exclusivo, justamente para ter esse processo seletivo. Como que funciona isso? Perfeito. Começando pelo final, a gente faz 2 processos seletivos durante o ano. Então, quando vocês entrarem e no meio do semestre, então são 2 todo ano que a gente faz para a entrada de novos membros. E os processos, sim, eles demoram muitas vezes mais do que a experiência de um membro dentro do Caju. Por isso que existem
não só o atendimento, mas os membros eles se engajam nessas áreas administrativas. A gente tem uma área toda estruturada que deve ter uns 30 membros envolvidos que se chama acompanhamento. Isso não diz muita coisa, né? Porque ela é muito voltada às características de gerenciar um escritório em que as pessoas saem, as pessoas entram, e a gente tem que garantir a qualidade de todos os casos. Então, são prestadas contas toda semana dos casos que você atua, para a gente sempre ter um acompanhamento de como que o caso está indo. E se você, por exemplo, for sair, tem um tempo de antecedência que a pessoa avisa, e durante esse tempo é feita a transição para novos membros, um tempo de aclimação que o cliente, o assistido, tem o contato com o novo membro que vai cuidar do caso dele, e ele continua assumindo o caso dali para frente. Eu posso só completar, que acho que é legal esse ponto que vocês estão discutindo e fazer uma amarração com o que a Manuela falou também dos estágios e tudo mais. É assim, só para deixar claro para todo mundo, os 3 primeiros anos do curso, eles são integrais. Então, vocês têm aula de manhã e à tarde, não podem estagiar de modo regular, apenas estágio de férias. No entanto, olha que bacana, vocês podem se envolver em um monte de atividades que vocês já vão colocando a mão na massa, entende? Então, vocês não vão perder em nada, que isso é uma dúvida muito comum. Às vezes, a gente está em feira de colégios e o pessoal fica muito com essa dúvida, fala, nossa, não vai ser um problema isso para mim, estudar na GV? Muito pelo contrário, tá? Com a participação, seja de uma entidade estudantil, de um grupo de extensão, de N coisas, vocês já vão colocando em prática o conhecimento de vocês, e aí, fazendo link com o que o Pedro comentou, né, sobre o que o Garcês diz em aula, vocês vão desenvolver tanto a parte de hard skills, técnica, né, para um bom profissional da área de direito, quanto soft skills. Então, assim, para o pessoal do Caju poder fazer aí atendimentos de excelência, eles vão desenvolver comunicação, trabalho colaborativo, responsabilidade social, tantas outras coisas que, na hora que vocês estiverem caminhando para o 4º ano, chegarem no momento de estágio, os empregadores irem conversar com vocês, vocês vão estar muito mais seguros, preparados, e isso dá diferença, que é o que a Manuela comentou. A hora que você está lá, né, eles percebem a diferença. Então, assim, são só links, tá? Para vocês entenderem o contexto. E está passando uma lista que, né, vocês estão assinando. Não deixem de ir embora sem assinar, porque depois amanhã eu emito para vocês uma declaração de participação bacana. Mais alguma dúvida, gente? Aqui. Boa tarde. Minha dúvida vai para, em geral, vocês, né? Porque eu tenho amigos que fazem direito, eles me falam muito da importância do estágio no currículo. E uma dúvida é sobre se o Caju pode entrar no currículo ou ele é uma atividade extra à parte, porque falo que é muito importante no currículo para entrar numa empresa esse fato do estágio, né? Eu vou passar para falar um pouco melhor sobre o papel dos estágios, essas experiências anteriormente, mas só sobre o Caju, ele pode entrar não como um estágio, como uma atividade extracurricular, e daí os escritórios eles vão medindo ela como quanto o seu grau de engajamento, quanto você disse que se engajou nas atividades, o tipo de desafio que você passou. Tem como participar de diversas formas, né? Participar da parte administrativa é um tipo de aprendizado, participar somente de casos é um outro tipo, participar de litígios estratégicos é uma outra complexidade. Então, você que vai colocando isso no seu currículo depois. Oi, olha, sendo muito sincera com você, essa é uma preocupação que todo estudante tem, assim, né? Eu preciso fazer estágio porque eu preciso colocar no meu currículo. Essa era uma preocupação que eu tinha também, eu acho que ele deve ter e todo mundo aqui tem na GV, mas isso realmente não vai ser um problema, isso não vai fazer a menor diferença para você. Eu acho que o que os empregadores olham, e aí isso realmente é o que você faz durante a sua graduação. Então, por exemplo, se você for aquele aluno que fez GV, não fez estágio, não fez nenhum estágio de férias, não fez nenhuma atividade extracurricular, não fez Caju, não fez um grupo de estudos, competição, monitoria, não fez nada, isso pode ser um problema, porque você não vai ter o que contar na sua entrevista de emprego, né? Você não vai conseguir mostrar para o empregador o porquê que ele deve te contratar.
Mas se você tiver feito grupo, competição, estágio de férias, eu, por exemplo, eu fiz estágio em todas as minhas férias. Então, eu fui para tudo que é canto que você puder imaginar. Eu fiz estágio com juiz, fiz estágio no Matos Filho, que é onde eu trabalho hoje, fiz estágio com árbitra, fiz estágio em todo tipo de possibilidade que eu encontrava, eu queria testar, porque eu justamente queria entender o caminho que fazia mais sentido para mim, para quando chegasse no momento de aplicar, eu ser assertiva ali onde eu deveria ir. E eu vou te contar a minha experiência. Eu não fiz nenhum estágio além dos estágios de férias, né? Porque, enfim, tem essa questão de ser integral. No 3º ano, eu morria de medo de não conseguir emprego. Morria de medo. E aí eu me inscrevi para 17 escritórios. Eu fui a pessoa que se inscreveu para mais escritórios no meu ano. Normalmente as pessoas se inscrevem para uns 10, no máximo, já é muito. Eu me inscrevi para 17, porque eu pensava assim, algum vai me chamar, porque eu morria de medo de não ser chamada para nenhum. E os 17 me chamaram. Então, assim, isso é para você ficar tranquila de que não vai ser um problema. Muito pelo contrário. Os empregadores, eles normalmente querem pessoas que são engajadas, bons alunos, que tenham experiências, que tenham vivido coisas na universidade. Porque aprender a trabalhar, você aprende, sabe? Óbvio, no meu primeiro dia de estágio, eu parecia uma barata tonta, assim, eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas no meu 10º dia, eu já sabia mais do que no primeiro. Depois de um mês, eu já estava melhor. E depois de um ano, já não tinha nenhuma diferença. Eu fui efetivada junto com todos os outros que entraram da PUC, da USP, os que tinham feito 10 estágio de férias e estágio regular, os que não tinham feito. Então, a sua trajetória, você que faz, assim, não tenta se atrelar muito a esses padrões, assim, para conseguir o estágio você precisa disso, você precisa daquilo. Não, se você for uma boa aluna, se você for engajada, se você aproveitar as oportunidades aqui, a feira de estágios, nenhuma faculdade tem isso, assim, nenhuma faculdade tem processo seletivo exclusivo nos escritórios, o apoio que a gente tem aqui na GV. Então, assim, sendo totalmente transparente, não acho que isso deveria ser uma preocupação para ninguém. Imagina. Dúvidas? Alguém tem dúvida de bolsas, intercâmbio, vestibular? Senão a gente libera para o café e aí vocês conversam com a gente. Não? Não? Então, só um recado rápido para quem ainda não se inscreveu, não perder o prazo, gente. Inscrições para o vestibular e para o vestibular Demanda Social e Diversidade encerra sexta-feira agora, hein? Até às 18 horas, tá? Então, tá o recado. Quem quer tentar ainda para esse ano, se não, treineiros também tem vagas, edital de bolsas, tem tudo no site do vestibular, é importante pegar esses documentos, lerem. E é isso, eu acho que agradecemos a presença de todos, vamos para o café, e aí quem tiver dúvida pode vir falar com a gente. Obrigada.